E aí, moços, hoje o formato é um pouco diferente e eu gostaria de trazer para vocês algumas informações sobre como é ter uma banda no meio do nada. E é isso aí, a gente vai nessa no vídeo e eu espero que você acompanhe meu raciocínio e entenda algumas coisas para ajudar na sua carreira, para ajudar na sua vida como artista, como vocalista e como também um líder de um projeto. Não chore, porque teremos muitas emoções aqui. Muitas, muitas emoções. Stoned Bulls, nascida em 2014, finalzinho de 2014. Até foi uma dúvida entre eu e o Vic. Pô, mas a gente não começou a ensaiar em 2015? Eu falei, não, mano. A ideia da banda foi em 2014. Começou em 2014. E outra, quanto mais antigo, mais experiência a gente tem. Então deixa 2014. Eu tinha essa visão na minha cabeça. E aí, basicamente, essa banda é a sobra do tacho de outras bandas. E isso é uma coisa muito louca, né? Porque a gente era resto de outros projetos. Mas não era um resto qualquer, era o resto que gostaria de seguir em frente, gostaria de fazer coisas autorais, gostaria de buscar uma coisa própria, né? E principalmente uma banda no cenário brasileiro se encontrando no interior de São Paulo, quase Minas, né? 40 quilômetros de Minas aqui, Poços de Caldas. É um lugar muito isolado de grandes capitais, né? Então, as informações elas chegavam tipo extremamente absurdamente tarde, né? Extremamente absurdamente tarde. E começou-se aquela onda de tipo, vamos profissionalizar a imagem da banda com um design da hora, com uma parada legal, né? Só que na época era da hora, tá? Só que na época era da hora, né? Então a gente começou a levar a sério a, o que a banda tinha para passar como mensagem, né? E, né, antes de tudo, era só um bando de loucos se juntando numa garagezinha para fazer bagunça e encher a cara. Isso aqui era maravilhoso. É o jeito que a gente tem de extravasar na vida. É o jeito que a gente tem de sair um pouco da realidade sofrida e filha da puta. Porque não era só é, caras se reunindo para fazer o rolê rolar. Era quatro caras fora do padrão, rejeitados de certa forma, cada um com um trauma muito específico e muito diferente um do outro. E a gente se reunia pra comer carne, encher a cara e falar merda, né? Falar merda. Então, isso fez com que a gente criasse uma união, uma conexão de grupo, né? Querendo ou não. Um ajudava o outro em relação a. Cara, era assim: um passava conhecimento pro outro em relação à música, o outro ajudava financeiramente um, e assim ia seguindo. Era uma matilha de rejeitados que curtiam som pesado. Simples assim. E nesse processo, a gente começou a tocar na região. Mas, porém, a gente não tinha ainda algumas músicas autorais, a gente tocava muito cover, né?
E a gente tocava basicamente Pantera e Down. Duas bandas que fizeram parte da minha trajetória como aprendizado, né, na coisa. E a sonoridade daquilo fazia com que eu me sentisse acolhido de certa forma. E os moleques também. O Andrezão, o Rato. Nesse dia quem tava tocando era o Léo Michelazzo. O Vic tinha. É o Vic, que era o Batera, né? O Primórdio, que eu falo, mano, a Stone Blues ela tinha dois bateras. Ela tinha dois bateras. Ela tinha o Léo e tinha o Vic. Os dois. Eles é, ajudaram a moldar muito a sonoridade da banda. Então a gente era um bando de retardado que gostava de tocar coisas pesadas, até demais. Então a gente ia cada vez mais indo pro peso. No começo, a gente tocava coisas mais rock clássico, coisas aleatórias ali, né? Nas suas bandas anteriores a essa, né? Essa a gente juntou pra fazer podreira, pra fazer desgraça. E aí, nesse certo ponto, a gente gravou num estúdio, né? Que é o estúdio do Magu, que era no centro da cidade, São João da Boa Vista. E a gente tinha gravado lá. E por questões, a gente tava ajudando a produzir, porque o irmão do Vitor, que é o Batera, ele fuçava algumas coisas no computador de mixagem e era coisa caseira. A gente fez músicas demo assim na casa dos caras, tá ligado? Não era num estúdio profissional nem nada. A gente sabia que tinha que subir de nível em alguma forma ali. E aí surgiu essa oportunidade, tipo, ó, o cara vai produzir algumas coisas aí no seu estúdio. E a gente grava a banda aqui do meu irmão e tarará. E aí chegou num ponto que o cara vendeu o estúdio pro Rafa. Depois eu assumi um tempo. A gente ainda tipo, se juntava e se unia como, mais uma vez, como uma matilha, mano, como lobos. A gente se unia e falava assim, mano, aqui vai ser o Covil, mano. A gente vai fazer som pesado aqui. A gente vai evoluir aqui, a gente vai se desenvolver aqui. E, mano, eu acho que foi o primeiro sistema cooperativo que eu já vi na minha vida que funcionou. Porque quando faltava pra um preenchia pro outro. E assim rolava, né? Então, o estúdio, ele veio depois. E aí a gente lançou, né, um trabalho autoral por causa desse lance do estúdio, que é o destemido, o corajoso, good for shit, bom por bosta, que é um termo da nossa cidade natal aqui. Que quando a gente vê alguma coisa muito da hora, a gente falava, pô, caralho, que bagulho bom por bosta. E é um termo que, assim, na capital, as pessoas, elas acham um absurdo você falar isso. E isso era uma marca interiorana muito forte, né, nessas regiões aqui. A gente tinha, sei lá, quem que inventou essa porra. Mas a gente tomou isso como bandeira, porque era um termo fácil, que as pessoas entendiam e que principalmente conseguia conectar com quem morava aqui para apoiar a gente e fazer excursão, de ir pra show em outras cidades, e lotar a van e meter o louco, né? Meter o louco. A gente conversava com um público aqui na nossa cidade. E a gente ia tocar em lugares que muitas vezes a gente não imaginou. Foi a primeira vez que a gente tocou, por exemplo, em Mauá, em São Paulo. Pra mim, pra gente foi caralho, a gente tá saindo do
nosso círculo, tá ligado? A gente tá saindo do nosso buraco aqui. Que São João é um buraco. São João sempre foi um buraco. E a gente teve a oportunidade de conhecer outras bandas, outros caras, a Concept of Hate nesse exemplo aí, mano. E a filosofia era essa. A simplicidade interiorana, a receptividade mineira, né? Esse rolê de tipo, vamos nos unir, meus amigos, e fazer um metal gostosinho, vamos. A gente juntava com as bandas e fazia rolê junto e cantava junto. E, mano, os caras cantavam as nossas músicas e nós cantava a música dos caras. E era uma troca muito foda. Muito foda. E a gente. Isso há 10 anos atrás, cara. Rolês ao vivo estralando, assim. Galera colando legal. Em peso. Os caras da Order of Destruction também. Junto. Então, isso foi fazendo com que as pessoas começassem a acreditar, é, de certa forma, que estávamos sendo representados. E eu falo que, assim, quando a gente observa que as pessoas elas começam a seguir a gente pela filosofia crua e falar coisas que muitas vezes as pessoas não têm coragem. Cara, isso aí você cria uma família mesmo, tá ligado? Samuelzão, Will, o Rick, sabe? Tipo, o Saber, Danielzão, o Gui. Cada nome de pessoa que tá ali, tá ligado? Cada nome de pessoa que tá ali, eu saber os caras. Esse rolê, a gente lotou uma casa noturna no centro de São João. E assim, ó, são coisas que não voltam mais. Pelo menos aqui na minha cidade, eu acho difícil, assim, o autoral chamar essa galera assim, tá ligado? Nesse nível, assim, ó. Nesse nível. Porque é um rolê que, assim, tipo, é marcado pelo tempo também, cara. Mas da metade da galera que, ao mesmo tempo que eu sei o nome, eu nem sei pra onde eles estão. Eu não falo que se a gente fizer um rolê hoje, não vai dar galera. Vai dar galera, velho. Vai dar uma galera. Mas aquela energia ali não volta mais. Não volta mais. Não volta mais. Porque cada um foi único ali, ó. Cada um foi único pra caralho ali. E nós dava o sangue, mano. E um detalhe, cara. O Vic, ele tocava com a gente, tocava sertanejo ainda. E até hoje ele tá nessa luta. Nessa vida pesada, mano. Pesada, pesada. E às vezes o Leozinho assumiu o bagulho porque o Vic dele tava fazendo os rolê dele por fora, cara. Eu trabalhando como serralheiro, tá ligado? Andrezão, né? Servidor público ali. Né? Trampava na escola, na verdade, né, Andrezão? Eu não era servidor público, é que ele trabalhava junto, ele trabalhava na secretaria da escola, né? Só que era no mesmo prédio da coisa lá, né? Que tinha uns parada pública lá também, né? Por isso que eu confundi. Então cada um tava no seu corre, tá ligado? Ratão, nossa, sofrendo pra caralho, estudando que não arrombado. Família, ó, pesada nele pra ele estudar pra caralho, tá ligado? Era rolê louco, mano. Era rolê louco. Todo mundo denso, tá ligado? Tenso. Mas quando juntava, era só alegria. Você vê que são pessoas, cada um com a sua beleza. Cada um com a sua beleza, né, mano? Ai, cara, esse dia eu, pô.
Eu vi um print assim, né? Tinha uma ex-namorada que ela tava falando assim. Eu mandei mensagem pra ela, falei assim, mano, minha cara tá mó torta nessa foto. Meu nariz é mó torto, né? Ela falou, mano, tua cara inteira é torta. É isso, cara. É lindo ver. É lindo ver a diversidade, tá ligado? É sobre isso. É sobre isso. Então, mano, a gente era Tá errado, uma Guezo. bandeira, né, mano? Uma bandeira de certa forma. E a gente, mano, se aloprava muito, né? E aí, nossos escravos trabalhando e eu comendo. Tá errado, Mas Guezo. não, ô, Gabriel, pode comer pão, porque o Vitor e o Rafael são enjoados. Não, Pô, a gente ia tocar nos lugares e, porra, leva lanchinho. Marisa sempre dando os lanchinhos pra nós comer no carro. É o corre, mano. É o corre. É o corre. Foi o corre. Então, tipo assim, a gente foi levando a nossa cidade pra todo lugar, de certa forma. E eu falava, São João é foda, mano. São João é da hora pra caralho. Ah, no âmbito de pessoas da hora, tá ligado? Pessoas tipo assim, mano, agora cada um tá pra um canto, mas porra, né, a gente viveu pra caralho, velho. A gente viveu muito, assim, a gente viveu ao extremo, né? Então foi um rolê muito sinistro. E o cenário que a gente foi construindo foi fazendo com que as músicas tivessem muitas coisas que, assim, tava difícil pra muita gente falar, mas a gente falava na lata. Não tinha papas na língua, né? Vamos dizer assim, né? E o principal, cara, a gente defendia o autoral no nível mais extremo possível. Mais extremo possível. Até o ponto de, tipo assim, a gente chegar e colar na TV, tá ligado? Colar na TV. E aí a mina perguntar e falar assim pra mim: Gabriel, do que tuas músicas falam? Do que tuas músicas falam? Estava aqui dando uma navegada quando eu olho. Edição de 10 anos. 10 anos isso aqui. 10 anos isso aqui. Quando eu escrevi a Stoned, ela era uma crítica a a questão do reclamar e não fazer. E era uma coisa muito assim, cara, na cidade. Uma época tinha muita reclamação de que a cidade não tinha nada. E aí começamos a fazer uns rolê retardado. A galera começou a colar, mas ainda assim uma galera ficava na resistência de falar que não tinha nada. Falar que não tinha nada, falar que não tinha nada. E foi meio que um ataque mesmo. Falou, mano, seus otários, o rolê tá acontecendo, porra. O rolê tá acontecendo, vamos juntar. Vamos juntar. E aí a galera entendeu esse ataque. Entendeu? Feriu o ego de uma galera. E aí a galera começou a colar por curiosidade. Falou, mano, quem que esses moleque arrombado aí? Que tá falando merda da gente? E chegou lá, mano, bem-vindos. Vamos fazer a festa aqui, manos. Vamos se unir. Vamos juntar. E a história ela fala sobre uma persona que ela se entorpece exageradamente a ponto de perder a própria sanidade. Pra tentar se achar, se perdendo extremamente. Só que muitas das vezes o que falta é muito a questão da troca, é a questão da sensação de união.
né? Então, meio que eu falo isso na música. É aquele cara que, porra, só fica em casa, toca uma e dorme. Fica em casa, toca uma e dorme. Cara, se mistura. Ah, não me misturo porque eu sou feio. Não me misturo porque eu sou estranho. Não me misturo porque eu sou caipira. Não me misturo porque eu sou gordo. Não me misturo que. Foda-se, meu amigo. Você não se mistura porque você não quer se misturar. Você vai sair fora da sua casa, você vai ver um monte de gente louca igual você, mano. Isso era a Stoned. Isso era Stoned. E depois a gente bolou uma música, a chamada Minotaur, que é basicamente o Minotauro, né? É sobre essa questão da gente estar num labirinto e essa constância de você ter que decidir o que você tem que fazer rápido, como se você estivesse fugindo de um monstro, né? O Minotauro, né? E aí a gente acaba tendo até a cabeça desse Minotauro na parada. E ela representa esse, 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 essa questão interiorana de gado, né? Nesse sentido. E a gente ter essa constância, a sensação que a gente está fugindo de algo que a gente não sabe o que que é, que a gente está correndo de algo que a gente precisa chegar para outro lugar e muitas vezes a gente tem que fazer escolhas rápidas e isso acaba interferindo na nossa, na nossa vida no futuro. E é perigoso a gente tomar atitudes que muitas vezes a gente não pensa, só vai pelo impulso, correndo do medo, correndo da frustração, correndo da ansiedade, correndo de um monte de coisa, porque esse é o monstro, né? Então essa que é a sacada. Então e o interessante é que eu tomei muito como inspiração uma banda chamada Slasher pra fazer a linha vocal dessa música. E foi uma banda que quando eu vi em 2015 em Poços de Caldas, eu levei a sério a imagem da banda. E comecei a cuidar mais da logomarca, das fotos, um monte de coisa. Porque cara, a gente usava a roupa do irmão. A gente não tinha roupa. A gente conseguiu depois patrocínio de loja de roupa. Pra gente ter roupa. Porque a gente não tinha roupa, mano. A gente não tinha roupa. Aí você fala, não tinha roupa porque não tinha roupa? Porque não tinha dinheiro pra comprar roupa? Sim! Tá ligado? Nesse nível. Nesse nível. Muitas vezes não tinha, mano. O que não é queria ter várias roupas da hora? Não tinha. Era o que tinha. E herdava roupa de irmão. A gente era, entendeu? Juntou esse tipo de cara. Então, é esse que é o rolê. São pessoas que são pressionadas a ser algo que elas não querem ser. Entende? Algo que a sociedade impõe. Que a sociedade joga na nossa cara.
E aí, em seguida, veio a Fault. A Fault é uma música que eu sempre fui um cara muito anarquista. Sempre fui um cara muito anarquista. Sempre, sempre, sempre. Por isso que eu tenho essa estética, assim, né? Até o, o touro, assim, eu tenho muita brisa, assim, o próprio touro, assim, ele tem uma simbologia que é como se fosse o A do anarquismo ao contrário, tá ligado? Eu- Na época eu tinha brisado nessa onda. E o porquê que é ao contrário? Porque no final das contas eu era um anarquista que talvez, sei lá, se eu sabia o que representava o anarquismo, tá ligado? E a Fault, ela fala sobre esse lance da isenção da culpa. A partir do momento que você joga a culpa no outro, você tá se isentando, mas no final das contas é a sua culpa também. Muitas vezes a gente ter um governo bosta e a gente não fazer nada, não reclamar, não botar a boca no trambone, você tá. é, Essa culpa da sua isenção é sua também. E aí eu não falo sobre esse lance só do governo, né? Só da política. Não falo isso. Eu falo do. Você ser away sobre o que está acontecendo no mundo e foda-se. Tá acontecendo merda porque a gente tá deixando acontecer merda, mano. Sabe? E só pelo fato da gente não falar sobre merda, a gente tá se isentando da merda. Se a gente tá se isentando da merda, a gente faz parte da merda. Então a Fault ela fala sobre isso. Então essa que era a onda da Fault, é trazer essa questão pro ser humano, né? Da isenção, como ela pode afetar fortemente. E assim, cara, a gente era uma turma que cada um tinha ali uma função, tá ligado? E a gente fazia rolar muito bem as coisas. A Travel Man é sobre uma coisa um pouco mais leve. É sobre como é bom estar na estrada. Era basicamente isso que eu queria passar. Eu queria passar essa questão de, tipo, no final das contas, a luta ela tem seus prazeres, entende? Ela tem seus prazeres. E tá na estrada é meio que você conhecer um mundo novo. E você conhecer pessoas novas, ideias novas. E se lapidar cada vez mais. E
É como falar na música, você ser uma águia, velho. Uma águia que voa livre. E foda-se. No modo foda-se. Like an eagle in the sky, man. Era- Era sobre aproveitar o momento, basicamente isso. E depois vem a mais densa, eu acho que é do álbum, que é a Age of the World, né? A Age of the World basicamente a, a ponta final, vamos dizer assim, que as pessoas que escolhem cometer contra a própria vida, é, acredito que devam pensar, né? E é uma homenagem a essas pessoas de maneira carinhosa. Eu tive uma experiência assim que foi muito marcante, muito horrível na minha vida, assim. Que eu acho que eu nunca compartilhei com ninguém. Mas serve de muita reflexão e depois me serviu pra muita revolta e me serviu pra olhar o outro lado. Eu eu tive a triste experiência de ter um vizinho que fez. E assim, até uma coisa esquisita que na época falava-se com um pouco de naturidade sobre essas coisas aqui na cidade. Porque rolava muito isso. Rolava. E São João é conhecida como uma das mais que a galera. E falava-se com naturalidade no tipo assim: o cara tá lá pendurado na garagem. O quê? O cara tá pendurado lá na garagem. Chu pendurado, tarará, isso que aquilo, tarará. Viu? Os caras já pegaram ele, já vão levar e tarará, isso que aquilo. Fala, mano, da minha casa dava pra ver o cara. E assim, cara, eu acho que a pessoa ela entra num nível de desespero tão grande, cara, tão grande, que um pouco da minha religião ela acaba condenando essas pessoas, né? E entrava em conflito isso na minha cabeça. Cara, não, elas não merecem o inferno. Por... E isso me fazia um choque muito grande, assim. Eu, eu quis com que essa música, ela na verdade libertasse essas pessoas como se fosse realmente um arrebatamento, tá ligado? E então a Age, ela é uma música que ela fala sobre um tema pesado de uma maneira
acolhedora, né? E eu acho que é isso que essas pessoas merecem, mano. Minha cidade, ela tá contaminada. É. Tem até uma banda que eu ouvia. É que eu até chorei nesses dias na live quando eu botei pra tocar. É, que chama Hometown, do We Hunt Buffalo. Outra inspiração minha pra caralho. É... In my hometown, there's poison in the water. Na minha cidade natal existe veneno na água. E, cara, não é água. Não é água. Não é água. Então é isso, mano. É uma reza, é uma prece, é uma. Libertar essas almas, mano. É basicamente a Age of the World é esse. Ela tem um grito muito foda no final, assim. Ela tem um grito muito foda. Eu acho que compensa chegar lá. É louco, cara. É louco, é louco, é louco. Age of the World é como se fosse a ponta, né? Do mundo. A gente é a ponta do mundo, cara. Essas pessoas, elas não pularam, mano. Empurraram elas. Empurraram elas. Entendeu? Entraram na mente dessas pessoas. Acabaram com o propósito de vida dessas pessoas. Acabaram com a fé dessas pessoas. Acabaram com várias coisas dessas pessoas. Elas foram empurradas. E a gente tá na ponta, mano. Qualquer momento a gente pode ser empurrado. Por isso que eu falo, se cuida. First joke. Rato, manda a first joke aí, man. Essa era a frase que eu falava pro rato puxar. Isso é a introdução de baixo que basicamente foi a primeira música que a gente compôs autoral das nossas vidas. A Stoned Bulls gravou, mas ela foi herdada daquele bololô de banda antiga. E a First Joke é basicamente como a ironia do mundo faz com que a gente se quebre, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser irônico também. Aquela parada tipo assim, mano, a vida de perto é um drama, a vida de longe é uma comédia. Foca na comédia, meu amigo. Foca na comédia, tá? Foca na comédia, não fica no drama, não. O drama cansa. O drama te desespera. Quando você é uma merda, dá risada, mano. Dá risada, dá risada. Coringa. Coringa. First joke é Coringa. Tá first joke aí, man. Ratou!
Então, a First Choke era basicamente esse ponto de tipo, mano, a gente é da zoeira. A gente é da zoeira. Vamos rir da desgraça. Vamos se divertir com da desgraça. O mundo não tá uma desgraça? Vamos dar risada da desgraça. Ai, mas tá errado falar, mano, pelo menos a gente tá falando sobre a desgraça. E rindo da desgraça. E tirando algo de bom de um lugar podre. E isso fazia com que, mano, o círculo da galera da banda era assim, cara. Era só bagunça, só felicidade, só retardadice. Os fãs da banda eram retardados. Todo mundo era retardado. É tipo, juntava um bando de retardado pra fazer retardadice. E aí se conclui que, a partir do momento que a gente junta um bando de retardado, é um bando de retardado gigante. E esse bando de retardado gigante tem um grito de guerra, que é o bom por bosta. Vulgo GFS. Então, a sacada era essa. Era quando a gente juntava essa galera que, tipo, queria curtir a vida, mano. Eu não queria falar menos sobre os problemas e zoar, tirar sarro. Muitas vezes, bullying um com o outro, pesado, mas engraçado. Rachar o bico de rir, fazer muita merda. Então isso fez com que a gente criasse uma tribo, mano. Uma tribo. Uma tribo. E essa tribo faz com que a gente saque o quão importante é a gente fazer música. E a gente se expressar como um grupo. Isso é criar uma comunidade, isso é criar fã, isso é criar uma família pra você ter. O fã, ele tem que ser uma família. Ele não pode ser o cara que vai te sustentar financeiramente só, seu otário, seu filho da puta. Muitas vezes você fica nessa brisa. Cara, tem gente que fica nessas brisas, cara. A situação que se encontra hoje em dia, pra você ter uma banda, é quase impossível. Quase impossível. Quase impossível. E você tem que ter uma ideia de que, cara, se você tem uma banda, você tem que zelar por ela como se fosse uma família, mano. Porque você sabe que esse momento nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. E ali vocês não estão trocando só. Não é só um bando de doidos se juntando, cara. É uns caras se fortalecendo na ideia, na visão. Falando do cru, falando da realidade. Juntando como pessoas físicas pra falar sobre os problemas corriqueiros da vida. Porque a gente tá sendo maquiado para uma realidade totalmente diferente do que tá acontecendo. E aí,
quando vem bandas assim, que desafiam um pouco a lógica das coisas, isso chama atenção, cara. Isso chama atenção, dá um susto, tá ligado? Dá um susto, né? E faz as pessoas elas pensarem. Então era quatro cara fazendo o que tava acreditando e rodando agora pra fora da própria cidade. Então a gente teve muita história junto. A gente teve uma trajetória muito bonita junto. Essa trajetória ela teve um fim, né? Ela teve um fim, mas pra mim ela é um livro que tá sendo escrito até hoje, assim. Porque ainda escuto e ainda vejo que é atual, depois de 10 anos. É muito atual, muito atual, muito atual. E é da hora ver que o meu passado e o passado dos meninos, tudo, me trouxe para um presente melhor, pelo fato de eu saber da realidade que a gente estava vivendo, a realidade que cada um vivia ali. E se não fosse a história de Bulls, eu não teria o canal Monstro Vocal, porque foi uma pessoa querendo cantar uma música nossa, que é a primeira faixa desse álbum, que fez eu fazer o vídeo e falar, ou para fazer drive é assim. Então não tem como eu deixar de prestar uma homenagem e fazer um vídeo de quase uma hora de duração, falar sobre uma coisa muito importante que mudou minha vida. Foi esse álbum. Foi esse álbum. E mesmo que a gente não tenha ficado famoso, estourado, porque na época eu tinha essa visão que isso que era o barato da coisa, eu consegui ser famosíssimo. A gente fez um serviço público para nossa cidade, mesmo muita gente odiando a gente, sim ou não. A gente botou São João no mapa, meu amigo. A gente botou São João na porra do mapa, de um jeito louco, de um jeito real, de um jeito cru, de um jeito que muita gente fazia assim, ó, tá ligado? Fazia assim, ó. Não queria ver, tá ligado? Ah, não. Galera, tinha esse lance de tipo assim, o que era bom era da capital. Foi quatro maluco, metendo louco, conseguindo um estúdio, gravando a porra de um álbum por conta própria. Por conta própria. Só pela paixão e o amor de fazer o que gosta. Obrigado, Andrezão, Vicky, Rato, Leozinho também, que pra mim é o que eu falo, um batera foda pra caralho. Dois bateras, eu tenho a honra de ter dois bateras na minha vida, que até hoje eu troco ideia com os caras tudo. E cada um seguiu um rumo pra vida aí. É... Mas fizemos histórias, senhores. Fizemos histórias. Fizemos histórias. E eu vou homenagear a Stone de Bulls no meu aniversário, no dia 8 de agosto, lá na Burning House. A gente vai estar tocando um som da banda. É... E é isso, mano. É isso. A música mudou minha vida, esse álbum mudou minha vida. Uma ideia que saiu da cachola de quatro cara que me trouxe até aqui. E tá falando com você aí. A arte salva.
como diria o estúdio nosso lá, a arte cura. Ela me curou naquela época, me curou agora de novo, né? Com a Vulcane, que é o outro projeto aí que eu vou falar sobre. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham aprendido alguma loucura e façam. Não se arrependam de não fazer, tá? Doeu pra fazer, mas eu prefiro a dor de ter feito do que a dor de e se eu tivesse feito. Foi da hora. Foi da hora. Vamos por Bossa Rene, mano. Eu sou o quê? É isso, senhores. Comam terra. Comam a terra de vocês. Olha pra si, vê o que tá à volta e vê o que você pode fazer pelo que tá à volta, mano. Se cada um fizer isso, aqui, ó, esse movimento aqui, cada um cuida do seu vizinho, a gente cuida do mundo, mano. É essa que é a fita. Tenha orgulho de ser você, mano. Tenha orgulho de ser você. Se mostra. É isso que eu falo, tropa. Se mostra. Fui. Até o próximo vídeo.